Bom dia, igreja, graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre a aula número 10, dar continuidade nas nossas lições da nossa EBD. E a gente vai estar falando sobre o tema sofrer pelo Evangelho. Recapitulando que a última aula foi falado a questão de guardar o Evangelho. E agora a gente vai dando prosseguimento nessa parte, tá bom? A gente vai estar então trabalhando, como a gente tem falado, a revista Cartas a Timóteo e Tito, da editora Cristã Evangélica. E a gente vai começar agora o primeiro tópico dessa lição, entender o porquê, entender o alvo, o porquê, o sentir, o saber, e ao final o que a gente vai ter de conclusão de toda essa lição. Tá bom? Vamos começar então. Pois bem, antes de começar, pode pegar aí a sua revista, pode ligar o seu aplicativo, pegar a sua Bíblia. E vamos primeiro fazer uma oração antes da gente começar essa aula, a aula de número 10. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Que cada irmão, onde eles estiverem, que eles possam estar sendo abençoados pela leitura da tua palavra nesse momento, pelas lições que nós vamos estar aqui vendo juntos, que eu possa estar sendo preenchido de ti, Pai, e que não esteja sendo falado nada da minha própria boca, mas seja o Senhor falando através da minha vida. Senhor Deus, que cada um dos meus irmãos possa ter um entendimento, Senhor, e que possamos estar sempre buscando te honrar e te glorificar e entender que devemos estar junto contigo, Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo, guardar o Evangelho, e também vamos estar vendo hoje sobre sofrer pelo Evangelho, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, independente das circunstâncias que podem se abater, podem passar por nós. Que o Senhor está nos guardando, Senhor. O Senhor continue conosco, é o nosso desejo, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, vamos iniciar a aula. Eu gostaria que a gente estivesse primeiro lendo o texto base aí da nossa aula, que é o capítulo 2 inteiro de Timóteo. Eu gostaria de primeiro a gente estivesse lendo, para depois a gente poder estar pontuando e entrando em cada tópico, em cada ponto ali que a nossa revista traz. Beleza? Vamos lá então. 2 Timóteo, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça em que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito, e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se
da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Pois bem, então nós temos aqui a leitura do nosso texto base aqui para a nossa aula. Aula de sofrer pelo Evangelho. O versículo-chave que nós temos destacado na revista é o versículo número 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nós já vamos falar um pouquinho sobre as metáforas que o apóstolo Paulo vai estar falando ao longo dessa passagem. Primeiramente, a gente vai ter o alvo da lição, como sempre a gente gosta de abordar, comentando que a gente vai entender que o servo de Deus, ele sofrerá por pregar fielmente o Evangelho e será estimulado a pregar corajosamente e que estejamos zelando pela sã doutrina. Então, a gente já pode descartar aquela falácia tola de que o crente não sofre, de que se você está sofrendo, você está em pecado. É uma ideia totalmente tola, uma ideia completamente equivocada, diante do que a Bíblia propriamente nos apresenta, do que diante do nosso maior exemplo, nosso Salvador passou. Então é uma questão muito boba de a gente pensar dessa forma. Então a primeira coisa, a gente já deve descartar isso, jogar isso fora. Pois bem, dentro do nosso objetivo da nossa lição, nós entenderemos que o servo de Deus ele vai sofrer por pregar com fidelidade o verdadeiro Evangelho. Ele vai também poder sentir-se disposto a sofrer pelo Evangelho. E também ele poderá agir de forma a pregar o Evangelho com coragem, zelando pela sã doutrina. Então, nós temos primeiramente que entender o contexto atual que nós estamos fazendo da leitura. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma e ele já não tinha mais a esperança de que seria liberto. Ele já tinha a noção de que, muito provavelmente, ele não seria solto novamente. Era dali já para a sua reta final da sua vida, né? Numa cela fria, algemado e aguardando o martírio, ele esperava se alegrar encontrando Timóteo, seu filho na fé, que ele menciona no capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo ele exortava o jovem pastor Timóteo a permanecer firme em seus deveres e apegado à sã doutrina, participando dos seus sofrimentos por causa do Evangelho. Ele convida a participar dos sofrimentos juntamente com Paulo. E o contexto que nós vamos ter ali da situação é os cristãos sendo perseguidos pelo imperador Nero, naquele momento. E diversas heresias surgindo, dominando a parte da Ásia, a iminente. E o apóstolo Paulo, então, nesse momento de reta final, ele estava preocupado com seu filho na fé, com Timóteo, para que ele guardasse o bom tesouro do Evangelho de Cristo e que assumisse a responsabilidade da mensagem da salvação, mesmo que isso implicasse em sofrimento para ele. Como a gente pode observar no versículo 8 e 12 do primeiro capítulo. Pois bem, então o primeiro ponto que a gente pode abordar antes de entrar nas metáforas, como Paulo vai abordar a próxima sessão, a gente pode ter a primeira pergunta aí para a nossa reflexão. Qual o nosso compromisso com o Evangelho e com a sã doutrina, num mundo cheio de heresias e filosofismos? Será que diante de tanta coisa que nós temos ouvido, nós só temos dito amém? Se nós estamos realmente compromissados com o verdadeiro Evangelho, com a sã doutrina da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus nos traz,
nós devemos confrontar, nós não devemos deixar o mal se espalhar, essas heresias se espalharem, né? Nós devemos estar aptos a combater tudo isso. E nós só estaremos aptos se nós soubermos qual é o verdadeiro evangelho. Como já foi mencionado em aulas anteriores, a questão de saber identificar essas coisas. Nós temos que conhecer muito bem a palavra de Deus. No ponto 1, que a revista traz, Paulo vai trazer a figura de 3 figuras, 3 metáforas para nós. A questão do soldado, o atleta e o lavrador. Então, primeiramente, nós temos Paulo chamando Timóteo para participar. Participe do quê? Participe comigo dos sofrimentos. O servo de Deus precisa compreender que todo ganho vem acompanhado de sofrimento. Então, não há de forma alguma coroa, vitória, sem luta, sem sacrifício, sem dor, sem dificuldades. E o primeiro ponto a primeira metáfora que Paulo vai utilizar é no versículo 3 e 4, a questão do soldado. No versículo 5, a questão do atleta. E no versículo 6, a questão a figura do lavrador. Pois bem, soldado. Eu gostaria que primeiramente a gente pensasse acerca de cada uma das 3 figuras e já mentalizasse alguma coisa que vem na mente sobre cada um, sobre o soldado, sobre o atleta e sobre o lavrador. Nós vamos ver algumas características de cada um. Então nós temos primeiramente soldado, né? Viver é ser um soldado. Quem disse isso foi um escritor intelectual do Império Romano, Sêneca, Lúcio Sêneca. O cristão precisa ser um bom soldado. Aquele que exerce o ministério deve fazê-lo com excelência, e isso precisa ser demonstrado tanto no caráter pessoal quanto no exercício da função. O cristão precisa estar disposto a sofrer. O soldado que não está disposto a morrer pela batalha, a morrer pela causa, ele não é um bom soldado. Uma ilustração que vem na minha mente de um mau soldado, de um soldado que não cumpriu o seu papel de forma devida, no filme O Resgate do Soldado Ryan. Nós temos ao final do filme ele assistindo à morte de um companheiro de pelotão, sem fazer nada, sem agir, sem impedir a morte iminente, morrendo com uma faca enfiada no seu coração, no seu peito. E ele fica apenas assistindo, sem fazer nada, fraquejando e sendo passivo naquela situação em que ele deveria ter agido. Então nós temos ali um exemplo de um péssimo soldado. Um soldado que não age, que não estava disposto nem a sofrer, nem a correr riscos. Um soldado que só queria passar ileso. Um soldado covarde. O cristão, então, precisa estar disposto a sofrer. Ser um soldado está disposto a sofrer. Hernandes Dias Lopes vai dizer: a vida cristã não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. A cruz precede a coroa. Então, um soldado ele deve mostrar total lealdade àquele que o alistou, como a gente vai ver ali no final do versículo 3. Nós podemos ver ali e identificar isso. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então o desejo, a ordem, o objetivo dele é agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou. Então nós podemos trazer isso para a nossa realidade e entender. E outra coisa interessante é entender que o soldado ele não se deixa envolver por outras coisas que não as ordens que ele tem, que não as ordens que eles têm do comandado. Eu tenho amigos que já serviram ao exército, e eles, por maior vontade que na época que eles estavam servindo ao exército, enquanto eles estavam na ativa, eles não poderiam ter negócios paralelos. Por quê? Porque ele é exclusivamente de obediência, de subordinação, de estar subordinado ao exército, aqueles que o chamaram. Então nós temos aí a lealdade, a fidelidade. Muito mais do que viver destituído de comodidades, o soldado deve estar disposto a sofrer perseguição, a estar pronto a morrer por essa causa, por viver em completa consagração à missão do seu comandante. O cristão precisa estar focado no que faz. O coração do cristão não pode ser um solo cheio de espinhos, como nós temos na citação de Marcos 4,19. Vamos dar uma conferida. Marcos 4,19.
Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Continuando, no qual a fascinação do mundo, as riquezas e os prazeres da vida concorram e disputem espaço. Nós não temos como ser esse solo cheio de espinhos. Foco e disciplina são provas de nosso comprometimento com o nosso comandante. Foco e disciplina. Muito interessante essas duas palavras. O cristão precisa ser fiel ao seu comandante. O soldado trabalha debaixo de ordens. Ele obedece aquilo que lhe é pedido e comandado. O cristão deve obedecer à voz de Deus e aceitá-la, ainda que não possa compreendê-la completamente. Nós temos com certeza muita dificuldade com relação a isso, porque muitas coisas a gente fica com dificuldade. Nós temos uma limitação de raciocínio, uma limitação lógica e tudo mais. Mas nós devemos estar prontos a obedecer à voz de Deus, aquilo que Deus tem falado. Estar pronto a obedecer, pronto a agir. Por consequente, nós temos a figura do atleta. Um atleta é uma pessoa autodisciplinada, mais uma vez aí a palavra disciplina aparecendo. É a preparação para a competição e não a competição em si que está em foco aqui. O atleta não tem chances de vitória a menos que obedeça a certas condições prévias. Que condições prévias seriam essas que a gente vai poder estar falando? São algumas regras que ditam o que o atleta pode ou não fazer. Paulo se refere no versículo 5 a um atleta que luta segundo as regras. Todo atleta ele estabelece metas e mantém uma forte disciplina em relação aos seus treinos, para poder levar o prêmio. No ministério, é o Senhor quem estabelece as regras e recompensa seus ministros. Então nós temos aí as regras. Quais regras são essas? As regras que a palavra de Deus nos traz. E nós devemos nos enquadrar a elas. Não devemos jogar de forma suja, jogar conforme as nossas regras, né? Querer fazer de forma egoísta as coisas, né? Não, nós devemos estar entregue às regras que o Senhor nos colocou, nos impôs. Seguindo, o cristão é um indivíduo disciplinado. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, o sofrimento, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, a glória. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós a fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo ele mantém o foco dele na esperança vindoura, na esperança do que virá. E não importa o quanto ele tem que sofrer agora, ele está disposto a fazer o que for necessário, porque ele sabe que o que vem é infinitamente melhor, é muito melhor. E ele ainda mantém, o final é interessantíssimo dessa passagem, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele também mantém uma disciplina para que ele não se desvie na função que lhe for proposta. É interessantíssimo isso. No capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 17, nós também temos a questão de quando ele vai estar falando que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos e qualquer sofrimento. Então é interessante a gente pensar, a gente tem uma ideia às vezes muito limitada de que qualquer coisa a gente já se abala, a gente já entristece, não é tão bom essa vida com Deus, já quer pegar e ficar como diria o pastor Luiz, ficar com cara de mamão macho. Então é uma questão, a gente tem uma fraqueza, uma fragilidade muito grande diante dessas situações, e o crente, o servo de Deus, ele não pode ser dessa forma. Tem que ser uma pessoa de fibra, tem que ser uma pessoa focada, disciplinada. O que virá é muito melhor, meus irmãos. Seguindo,
O atleta só recebe a recompensa se lutar segundo as normas. O cristão precisa ser íntegro, e a sua vida é a base de seu ministério e testemunho de sua fé. Nenhum atleta era coroado se não tivesse competido segundo as regras, mesmo que seu desempenho fosse brilhante. Fora do regulamento não há prêmio, diz o pastor John Stott. Por fim, nós temos a figura do lavrador. Paulo deixa de lado a figura do atleta observado e aclamado por todos e passa a falar do trabalho anônimo e sem emoção do lavrador. É interessante esse ponto porque às vezes pode ser que a figura então do atleta remetesse a um pensamento que talvez a gente quisesse falar assim, então é para eu ser a grande estrela de ganhar o prêmio e tudo mais. Mas em seguida ele já vai quebrar qualquer coisa que nós pudéssemos pensar para pegar e ficar metido, com soberba, se achar, trazendo a figura do lavrador, que em si as pessoas não veem glória nesse serviço e é considerado quase um serviço normal, uma rotininha normal, né? O lavrador é um indivíduo que acorda cedo, entrega-se à lida e trabalha incansavelmente, sem espectadores, sem plateia, anonimamente e com uma rotina normal. Eu acho interessantíssima a figura do lavrador, né? Eu acho interessantíssimo essa questão que nós temos, né? De um trabalho anônimo, um trabalho que aparentemente ele não trazendo para a alusão da nosso conceito de corpo e tudo mais, muitas vezes as pessoas não veem que eu faço isso, que eu faço aquilo. Então, meu irmão, você não está buscando glória a Deus, você não está buscando glorificar o Senhor com o seu talento e tudo mais, você está buscando glória para si mesmo. Se você quer que o seu nome seja gritado, seu nome seja aclamado, pare de fazer o que você está fazendo. Você está fazendo errado. É serviço e não ser visto. Então já tem um ponto interessantíssimo nessa figura do lavrador também. Ele trabalha incansavelmente. O lavrador não administra o resultado de seu trabalho. Ele depende do tempo, do sol para o terreno, semeia e rega, mas não pode dar vida à semente, nem controlar o tempo. A recompensa do lavrador ele está no fruto do seu trabalho, mas ele não controla o meio que vai acontecer. Ele inicia com a semente, ele rega, ele pode fazer o começo, mas ele não tem controle sobre o meio e o que virá, porque ele depende de outros fatores, mas ele tem a esperança de que aquilo acontecerá. Por fim, nós temos então a conclusão das três figuras. O soldado é sustentado pela crença na vitória final. O atleta, pela visão da coroa, o lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. E também acrescento que o foco que eles mantêm diante disso tudo. A luta cristã não é uma luta sem fim, não é um esforço sem meta. O cristão está absolutamente seguro de que, depois do esforço da vida cristã, vem o gozo do céu. Enquanto mais se luta, maior é a recompensa. Meus irmãos, essa segurança, essa esperança que nós temos ou devemos ter, com certeza, é certeza, meus irmãos. Nós não podemos, como crentes maduros, ficar tendo algum tipo de dúvida diante da situação. O Deus que nos chamou, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é fiel. Não é porque nós não conseguimos manter, porque se dependesse de nós não seríamos salvos. É o Senhor que completa, Ele é fiel para completar a obra. Pois bem, continuando. Por conseguinte, nós temos a questão da meditação e da iluminação, que ele vai estar citando no versículo 7, que Paulo vai falar: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, buscar a iluminação sem estudo é agir como um agricultor que quer colher sem semear. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Toda Escritura é por Deus inspirada. 2 Timóteo 3,16. Nós temos aqui uma citação do pastor John Stott. Não devemos desunir o que Deus uniu, pois para a compreensão das Escrituras é essencial uma combinação equilibrada de meditação e oração. A nós compete ponderar, e o Senhor providenciará para nós compreensão. A seguir nós temos o segundo tópico, modelos para imitar. Paulo passa a apontar agora para dois modelos a serem seguidos por Timóteo e por todo cristão.
Paulo mostra o maior de todos os chamados, a recordação de Cristo Jesus. Pois bem, o primeiro ponto que a gente vai citar dentro desse tópico é Cristo, nosso Salvador. Timóteo deveria lembrar não apenas o evento histórico da ressurreição, mas, sobretudo, sua presença entre nós para sempre. Numa época de perseguição e apostasia, Timóteo deveria desviar os olhos dessas circunstâncias desanimadoras e colocar a mente em Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. A morte não pode detê-lo. A humilhação é o caminho da glorificação e a cruz o prelúdio da coroa. Nós devemos então estar com os olhos fixos no nosso maior modelo, meus irmãos, Cristo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. E também temos Efésios 1:21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Portanto, meus irmãos, mantenhamos olhos firmes no nosso maior modelo, Cristo. Timóteo, quando você estiver tentando evitar sacrifícios, humilhação, sofrimento ou morte em seu ministério, lembre-se de Jesus Cristo e reconsidere tudo. Então nós temos primeiro a cruz, depois a alegria. A humilhação vem antes da glorificação. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Foi humilhado, mas Deus já o fez assentar acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. O segundo modelo que nós vamos ter aqui é o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo. Paulo estava preso por causa da perseguição aos cristãos deflagrada por Nero. Ele estava em algemas, ele estava sofrendo como um criminoso, mesmo não o sendo. Mas reconhecia que o evangelho de Deus era vivo, ele não pode ser encarcerado. Mesmo ele estando preso, a palavra de Deus não pode ser encarcerada, ela não fica presa. Ela é viva e eficaz. A mensagem é sempre mais poderosa do que aquele que a leva. E o que consola o apóstolo é que o sofrimento dele vai gerar vida e alcançar os eleitos que ainda não escutaram o evangelho. Isso é maravilhoso. E é um tapa na cara de quem quer ter glórias para si mesmo. Ele sabe que aquilo que ele está sofrendo vai gerar coisas muito melhores. Então, se for o preço a se pagar, que seja. Ele não se importa em morrer por aquilo, em sofrer por aquilo, porque ele sabe que é a carreira que lhe foi proposta para ser corrida, e ele sabe que aquilo vai resultar em frutos muito bons. Então ele não fica olhando para isso, se deparando com isso e não quero sofrer. Se for assim eu não quero. Ele não faz biquinho. Então sejamos como Paulo também, meus irmãos. Hernandes Dias Lopes vai ter mais uma citação que nós vamos ver agora. O sangue dos mártires tem sido o adubo que fertiliza a semente. A lágrima dos mártires tem sido como uma chuvarada que umedece o solo e prepara a semente para brotar. O fogo das piras, queimando os mártires, tem sido faísca para alastrar um fogo poderoso, cuja as chamas jamais se apagam. Coragem, meu irmão. Hoje nós estamos acendendo uma chama na Inglaterra que jamais poderá ser apagada. Hugh Latimer, falando suas últimas palavras, a ponto de ser queimado, falando para Nicholas Ridley, um dos 3 mártires de Oxford. Ele, Nicholas Ridley e Thomas Cranmer. E aí fica mais uma pergunta para finalizar esse tópico. Estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho? Estamos mesmo? Será? Estamos dispostos a sofrer para que homens obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória? Que preço temos pago por causa do Evangelho? É uma coisa a se pensar. Seguindo. Ponto 3. Um chamado a realizar. Paulo prossegue dizendo sobre a importância de propagar a mensagem que fora transmitida de Jesus para ele e dele para Timóteo, a homens capazes de transmiti-la a outros e assim por diante. O ministério da palavra deveria ser a sua prioridade. Nada e ninguém deveria demover Timóteo dessa missão. Em relação a esse ministério, então, nós podemos perceber o seguinte: a força,
A graça que está em Cristo Jesus. No versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça. E essa graça? Essa graça de Deus não apenas nos salva, como nós temos em Efésios 2, mas também nos educa e nos capacita. Seguindo, seu conteúdo. Esse ministério nós podemos perceber o conteúdo dele. O ensino apostólico, no versículo 2, no começo do versículo 2, nós temos ali: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. O alvo: homens moralmente sadios e intelectualmente capazes. Afinal do versículo 2, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O ministro de Deus não tem autoridade para criar a mensagem. Ele deve transmitir aquela que recebeu dos apóstolos de Cristo. Que nós estejamos levando a mensagem sem adulterá-la. E nós vamos ver isso mais adiante, um outro ponto sobre isso. A igreja só é igreja se estiver alicerçada sobre o firme fundamento dos apóstolos. Seguindo, sua consequência na identificação. Sofrimento, versículo 3. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esse ministério de transmitir a palavra, ele conta com a capacitação de Deus, mas também ele envolve o sofrimento. Paulo estava preso por causa do Evangelho, e Timóteo deveria seguir o seu exemplo, dando testemunho na presença de Deus e procurando sua aprovação. E mais uma vez nós temos 3 metáforas que Paulo utiliza, agora para se referir à responsabilidade que o obreiro de Deus deve ter com a sã doutrina. A primeira metáfora que a gente tem é um bom obreiro, versículos de 15 a 19. Vamos ler. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Pois bem, a palavra é um tesouro que o despenseiro deve guardar e investir. É a espada do soldado e a semente do agricultor, mas também é a ferramenta do obreiro para construir, medir e reparar o povo de Deus. Warren Wiersbe. John Stott destacou que existem 2 tipos de obreiros: os aprovados, que não têm do que se envergonhar, e os mal-obreiros, que deveriam envergonhar-se profundamente. A diferença entre eles está no manejo da palavra da verdade. Vamos ver acerca do bom obreiro. É aquele que tem um bom testemunho. O bom obreiro, ele precisa guardar a palavra intacta, transmiti-la com fidelidade e recomendá-la com esmero, com empenho, com zelo, com cuidado. Ele deve se esmerar tanto na proclamação quanto na aplicação da mensagem. Ele não pode ser só alguém que simplesmente tem um jeito de falar maravilhoso, uma pregação maravilhosa, mas que não vive aquilo. Tem que estar de acordo com a nossa vida ativa, meus irmãos. O bom obreiro é aquele que busca o preparo. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de forma relaxada, de qualquer jeito. Porque é para Deus, Deus vai aceitar de qualquer forma. Né? A gente já ouviu muito isso, né? Deus aceita qualquer coisa, né? Não é bem assim. Não podemos ensinar a outros a partir da plenitude das nossas emoções e o vazio da nossa mente. O bom obreiro é aquele que precisa se apresentar primeiro a Deus como aprovado, para depois apresentar-se diante dos homens com eficácia. Seu papel não é torcer as Escrituras, mas manejá-la bem. Veja bem, é manejá-la, não manipulá-la, manejá-la. O obreiro aprovado é aquele que prega as Escrituras com fidelidade às Escrituras. É aquele que se esmera em expor, explicar e aplicar as Escrituras. A segunda metáfora que nós temos são os utensílios de honra e desonra. Os vasos de honra e desonra, dependendo da versão que você está utilizando. Paulo estava se referindo a mestres aprovados e aos reprovados.
vasos de honra para os aprovados e de desonra para os reprovados. O vaso de honra é, portanto, alguém que se aparta do erro doutrinário e moral dos falsos mestres, que busca viver em santificação e que se esforça para aplicar a si primeiramente a sua pregação. De forma nenhuma eu posso estar aqui falando para os irmãos, estar pregando algo aqui que realmente não tenha me confrontado primeiramente. Mas eu entendo que eu não posso falar nada aqui que isso não tenha me confrontado antes, porque isso é hipocrisia. Isso é uma coisa... Eu não estou sendo um bom obreiro. Eu não estou sendo um bom mensageiro. Isso não está... No primeiro, não me reformou, não mexeu comigo, não mexeu nas minhas estruturas primeiramente, antes que eu pudesse passar para alguém. Isso precisa me confrontar, me machucar primeiro, me moldar, para que eu possa passar adiante. Então nós temos isso também. Nós temos essa questão. Primeiramente para nós e depois para os outros. Não se pode separar o ministério da vida, a teologia da ética, a doutrina da moral, o credo da conduta. Tudo está intrinsecamente unificado, unido. Não se pode imaginar honra mais alta que a de ser um instrumento na mão de Jesus Cristo, estando à disposição para o cumprimento de seus propósitos. Foge, segue, repele. Quem cita o nome do Senhor que largue a injustiça e corra atrás da justiça, purifique-se da impureza alheia e própria, distanciando-se da heresia destrutiva e negue as paixões da mocidade. Nós temos então aqui esses versículos elencados, que nós podemos ter essa concepção. Largue a injustiça e corra atrás da justiça, né? Veja bem que não é uma ação passiva, de simplesmente então... Agora eu não busco mais a injustiça, mas também que você busque a justiça. Não simplesmente parei de mentir, mas fale a verdade. Não apenas parei de roubar, mas trabalhe. Então nós temos esse outro lado, essa outra questão para nós vermos. Assim poderá invocar o nome do Senhor de coração limpo, com todos os que vivem dessa maneira. Por último, nós temos a terceira metáfora, não menos importante, o servo do Senhor. É aquele que aplica e vive de maneira aprovada, manejando bem a palavra da verdade. E isso se reflete na forma que lida com os seus relacionamentos. De novo, a teoria e a prática, juntas. Ele não deve viver a contender, antes deve ser um construtor de pontes e reparador de brechas relacionais. Nos esforçar e ter como padrão para a nossa vida cristã o ser aprovado, mesmo que isso nos cause perseguições. Então, meus irmãos, que nós façamos o correto, independente do que acontecerá. Antes de nós encaminharmos aqui as partes finais, eu queria só que nós estivéssemos pensando acerca de algumas coisas. Temos realmente nos comprometido com esse processo de transmissão da palavra, do verdadeiro evangelho? A quem eu tenho pregado, se eu tenho pregado, né? A palavra de Deus tem me modificado, tem me transformado? Como está a sua vida de oração, de leitura, de buscar estar no Evangelho, de buscar guardar o Evangelho, como a gente viu na aula passada, para que agora a gente possa sofrer por ele? Como que estamos? Estamos buscando a aprovação de Deus ou dos homens? Eu queria que a gente, por fim, antes de concluir, nós estivéssemos lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Nós estivéssemos pensando nisso aqui. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas o que? Antes glorifique a Deus por meio desse nome. Então, mesmo que venhamos a sofrer perseguições, a ter sofrimentos, a sentir dores, a tudo mais, que nós glorifiquemos a Deus mesmo nesse sofrimento. Que em todos os momentos nós possamos estar buscando ao Senhor e glorificar o nome dEle. Não importa as circunstâncias, não importa a condição de quaisquer coisas que sejam, que nós estejamos buscando ser realmente bons soldados, realmente bons atletas, realmente bons lavradores,
que nós realmente estejamos buscando imitar o Cristo Jesus, nosso Salvador, o apóstolo Paulo, que nós estejamos sendo bons obreiros, utensílios de honra e servos do Senhor verdadeiros. Que tenhamos disciplina na vida de oração, no estudo da palavra, no zelo com as coisas do Senhor, integridade com os relacionamentos, vida coerente com o que pregamos. Que nós estejamos, meus irmãos, realmente alinhados a essas verdades bíblicas, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, e que nós, como eu acabei de falar, que nós estejamos buscando ao Senhor e praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado e falado ao nosso coração. E que realmente nós estejamos buscando estar aptos a, se necessário, morrer, se necessário, sofrer, independente do que tenha que acontecer, que nós estejamos prontos a estar servindo nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor nosso Deus que nos salvou, porque o que virá é muito maior. Esse nosso pensamento é muito pequeno, às vezes, de sofrimento comparado com aquilo que virá. É muito maior a esperança, a certeza do que acontecerá, de que nós reinaremos com Cristo Jesus, e isso é maravilhoso. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que em breve nós possamos estar logo nos encontrando. Amém.